Estamos agora no quinto vídeo a respeito do texto do Apocalipse, capítulo 11, versículo de 1 a 19, que fala das duas testemunhas que vão preceder a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, essas duas testemunhas são dois profetas. Eles aparecerão vestidos de saco em traje de penitência. Não haverá chuva no tempo do ministério e da profecia deles. Todas as nações vão conhecer estes dois homens quando eles aparecerem, porque vão semear maldições e praga em tudo quanto é lugar. Muita gente vai morrer. Todo aquele que se levantar contra esses dois para fazer-lhes mal, vão morrer. Sim, esta é uma ordem, um decreto de Deus. Mas diz a palavra de Deus que quando eles terminarem o testemunho, a besta que sobe do abismo vai fazer-lhes guerra e vai matá-los. Sabe aonde? Lá em Jerusalém. Sim, em Jerusalém, uma grande praça. E os povos, as nações ficarão felizes, vão mandar presentes e vão fazer festa e se alegrar com a morte desses dois profetas, dessas duas testemunhas, porque eles atormentaram o mundo inteiro durante 3 anos e meio. Quando Jesus ele veio na primeira vez, foi cerca de 3 anos e meio, mais ou menos, cerca de 3 anos e meio, que foi o ministério dele sobre a terra. Pouco tempo. Então ele morreu, foi crucificado e ressuscitou. Quando ele voltar, nesse tempo das duas testemunhas, antes da sua chegada, também será um ministério desses dois profetas de 3 anos e meio, 1260 dias, ou 2 tempos, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, significando 42 meses, um tempo curto. Então, durante esse tempo não haverá chuva, sinal de que esses são os verdadeiros profetas de Deus, dois profetas. Mas eles são intocáveis. Mas quando terminar esse testemunho, o anticristo, o último falso profeta de sobre toda a terra, esses últimos dois que serão mortos, destruídos com a volta de Jesus Cristo, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, quando ele chegar. Seus exércitos, milhares e de milhares de ímpios serão mortos. Uma espada que sai da boca do cavaleiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. O cavaleiro que desce com seus exércitos das nuvens do céu. Se você não leu esse texto, leia. Começa no versículo 11. Ali está falando da volta de Jesus Cristo. Como vai ser? Não explica detalhes, mas nos dá a entender que Jesus, quando voltar, ele vai destruir esses dois pessoalmente. Sim. Todos os povos da terra os verão. Todos verão. Será visto de todos a chegada do Messias. Mas antes, essas duas testemunhas têm que terminar o ministério delas. E quando terminar, eles serão mortos. E será lá em Jerusalém, o que João nos fala. Aquela cidade que simbolicamente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Jerusalém, foi lá, fora dos muros. Diz que é numa praça, lá eles serão mortos, a mando do anticristo, desse último que está por vir aí, que será lançado vivo, ele, o falso profeta, no lago de fogo. Serão mortos e a humanidade inteira, os inimigos, vão se alegrar e mandar presente uns aos outros, fazer festa pela morte desses dois, porque eles ocasionaram tormento. Muitos morreram por causa desses dois, mas são 2 homens de Deus. Eles estavam infligindo o castigo, a ira de Deus sobre os povos. Aqueles que pregam, Deus é amor, Deus não castiga ninguém, essa pregação xoxa e mentirosa, que está enganando o povo, vai iludir. E muitos vão pensar que esses 2 homens não são de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Quem que disse isso? Quanta gente pregando essa mentira entre os católicos, sacerdotes, entre os evangélicos, pastores. Pregam a riqueza, a prosperidade, a bênção. Você vai ficar rico através da Bíblia Sagrada, através da fé. Fique rico. Pregação falsa, mentirosa. Essas pregações não são de Deus. Então, Deus não castiga, Deus quem veio para matar, roubar e destruir é o demônio. Foi Jesus que disse lá, está em João capítulo 10, versículo 10 ali. O diabo só vem para matar, roubar e destruir.
E Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida e abundância. Então eles acham que essa vida e vida e abundância é vida financeira, é muito dinheiro. Esquece das outras partes da Bíblia, que Jesus disse, entesoure riqueza nos céus, entesoure riqueza nos céus. Vendam suas riquezas, seus bens e dê aos pobres. Ajudem mutuamente uns aos outros. Acumule riqueza no reino dos céus, não na terra. Esquecem disso. Esquece do que Paulo falou lá em Timóteo, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, que Paulo fala que aqueles que buscam a riqueza, que buscam o dinheiro, a riqueza, e que querem ficar ricos, caem na armadilha de Satanás. Caem nas armadilhas de Satanás. Temos o que comer, o que beber, o que vestir, estamos felizes. Se Deus dá a riqueza para um e não dá para outro, para quem ele deu a riqueza é para ele distribuir a riqueza. Não é para acumular para si mesmo. Não. Mas é para distribuir com os irmãozinhos próprios, da própria comunidade. Distribuir. Fazer como fazia a igreja primitiva. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, capítulo 4, que fala das primeiras comunidades, o que eles faziam com os dízimos, as ofertas, o que eles faziam com os bens que eles tinham? Eles dividiam, eles vendiam terrenos, casas, tudo, e era tudo em comum entre eles. Eles repartiam, não havia pobre entre eles. Eles dividiam, colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, e eles dividiam. Eles não ficavam com 10%, eles dividiam entre eles, e todos os que tinham pouco, os que tinham muito, repartiam com os que tinham pouco, ficava tudo numa igualdade. Viviam felizes. É assim que deve ser, o padrão da igreja. Irmãos e irmãs, eles serão mortos, mas olha o que vai acontecer. Os povos, as autoridades, não deixarão que eles sejam sepultados. Está aqui no capítulo 11. Não deixarão que as duas testemunhas, depois de mortas, sejam sepultados. E passou 1 dia, 2 dias e 3 dias. Quando passou 3 dias e meio, e já estava indo para o 4º dia, o que aconteceu? Veio um sopro de vida, da vida de Deus, veio um sopro de vida, vinda de Deus, e penetrou nesses dois que estavam estirados, caídos. Não apodreceram ainda, mas estavam lá. E todos olhavam pela televisão, vão olhar pelo celular, pelo computador, esses dois, será filmado. Eles estão lá mortos, porém este sopro de vida os levantou, eles se colocaram de pé, diante de todos os que estavam assistindo, diante de todas as nações e povos que estavam vendo, pela televisão, pelo celular, e os que estavam lá, porque é uma cidade de turismo, Jerusalém, recebe muitos turistas do mundo inteiro. Então, muitos dos seus inimigos estarão contemplando e vão ficar assustados, vão ficar com medo, porque eles vão se levantar. Eles vão ressuscitar. E uma voz, e eles ouviram essa voz. Essa voz eles ouviram, uma voz vinda de Deus disse, subam aqui. E eles foram subindo, sendo arrebatados diante dos olhos de todo mundo, essas duas testemunhas. E foram sendo arrebatados até as nuvens. Nesse momento aconteceu um terremoto. Ali, em Jerusalém, a 10ª parte da cidade, isto é, uma parte de 10, foi destruída com um terremoto terrível. Diz que 7.000 pessoas, diz a Bíblia, morreram nesse terremoto. E aqueles que sobreviveram começaram a dar glória a Deus pelo que tinha acontecido. Com essa subida, mais uma catástrofe, mais uma punição da ira de Deus sobre seus inimigos. Morrem 7.000. 7.000 na Bíblia, 7.000 significa que muitos foram mortos. Não é 6.999 e 7.000 pessoas contados no dedo ou numa calculadora. Não, matematicamente. Mas na Bíblia, este 7.000 significa que muitos foram mortos com esse terremoto, no arrebatamento dessas duas testemunhas. Então diz a palavra de Deus que o segundo ai terminou aqui, mas aguarde que venha o terceiro ai. O terceiro ai, ele começa ali no versículo 15. Sim, é a 7ª trombeta.
a última. Então diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta. Irmãos, este é o assunto em que este sétimo anjo, quando tocou a trombeta, este assunto de um outro vídeo, nós já fizemos uns vídeos a respeito desse versículo 15, que é o estabelecimento do reino de Deus sobre a face da terra. Sim, ali fala disso, do 15 até o 19. A volta de Jesus Cristo, o acerto de conta com a humanidade, a destruição dos ímpios. Então, começa a se cumprir o Salmo 110, em outra tradução, 109, que fala a respeito do Messias. Completa-se e se cumpre o Salmo 2, que também fala que ele, o Filho do Homem, governará com vara de ferro. Vara de ferro que destruirá os potes de barro. Isto é, as nações serão como potes de barro. Pega-se uma vara de ferro e quebra-se um monte de potes de barro frágil. Porque o ser humano, tudo que o ser humano faz, e o ser humano em si, é barro, frágil, fraco. E ele também dará, diz a palavra de Deus, vara de ferro aos seus escolhidos. É uma promessa. Carta à igreja de Tiatira. Ele faz essa promessa no final dessa carta à igreja de Tiatira. Ele dará também vara de ferro aos seus escolhidos, seus eleitos, seus vencedores, para que governe as nações, destrua as nações com vara de ferro. É a promessa de Deus. Então, haverá o quê? Um julgamento. Haverá ressurreição com a volta de Cristo, haverá arrebatamento com a volta de Cristo, haverá um juízo, haverá morte, haverá vingança contra todos aqueles que se levantaram contra o nome de Deus, a palavra de Deus, seus filhos, seus eleitos, contra os escolhidos na terra. Vingança, vingança. E ele vai estabelecer, depois de destruir os ímpios, fazer separação, porque os anjos de Deus farão a separação dos escolhidos e dos ímpios, e os ímpios serão castigados e lançados em prisões. Mas não é o fim ainda. Ele dará recompensa aos que temem a Deus, aos santos, aos profetas, e não será o fim. É o começo de um milênio. Capítulo 20 de Apocalipse. Ali descreve alguns detalhes sobre os 1000 anos que haverá, o reino de Deus vai imperar sobre a face da terra. Então, quem serão os que vão governar? Os políticos, os administradores? Naqueles dias serão os santos do Altíssimo, serão os mártires, serão os eleitos, serão aqueles que Jesus Cristo vai escolher. Não será do nosso jeito, do modo como os homens fazem as eleições. Quem vai eleger é o próprio juiz dos vivos e dos mortos, através de seus anjos. Sim, através de seus anjos. Vai eleger aqueles que são de confiança, aqueles que são honestos, aqueles que são santos, aqueles que são justos. Pessoas que viveram a santidade, pessoas que derramaram sua vida e deram sua vida por amor do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo. É o que nos conta no capítulo 20 do Apocalipse. O que vai acontecer? Arrebatamento, ressurreição, julgamento, recompensa. Não sabemos todos os detalhes, é muita coisa do que vai acontecer, isso está oculto aos nossos olhos, ao nosso entendimento. Mas o que nos foi revelado, nós estamos pregando e revelando também a você, para que você possa cair em si, ter a consciência de que você é uma pessoa que foi feito à imagem e semelhança de Deus para viver eternamente. Ou eternamente com Deus, no reino de Deus, no novo céu, na nova terra, imperar, governar, reinar com Cristo, ou foi votado a ser lançado em prisões e das prisões será lançado no lago de fogo. É o que nos fala do Apocalipse também. O capítulo 20, capítulo 21, fala do lago de fogo, enxofre. Por isso, amados irmãos e irmãs, quanto à volta de Jesus Cristo,
Nós precisamos ficar atentos, com muita gente pregando mentiras e ilusões, doutrinas aprendidas, coisas da sua própria cabeça. E, sendo assim enganadas, o povo não consegue e não pode se converter com sinceridade, numa conversão genuína e verdadeira. Não se converteram verdadeiramente de todo o coração, de toda a alma, o que acontece? Serão enganadas. E muitos se perdem por causa disso. Então, estamos revelando a você a verdade sobre a volta de Jesus. É preciso que essas duas testemunhas, esses dois profetas, apareçam. E eles não apareceram ainda, porque esses eventos, essas coisas, nunca aconteceram. Nunca nos foi revelado, esses dois profetas. Veja, não haverá chuva enquanto eles estiverem ministrando. Será cerca de 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio. Eles infligirão pragas e maldições em toda a humanidade. Os homens vão ver, vão saber a respeito desses dois. Quem tentar fazer-lhes mal, vai morrer, diz a palavra de Deus. E quando terminarem o seu ministério, a besta que sobe do abismo vai matá-los. E depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar diante dos olhos de todo mundo, lá em Jerusalém, numa praça de Jerusalém. Haverá um terremoto, 7.000 pessoas vão morrer. E os que sobreviverem darão glória a Deus. Esses homens eram de Deus, eles vão dizer. Nós pensávamos que era do diabo. Nós pensávamos que eram falsos profetas, eram profetas de Deus. O que vai acontecer conosco? Irmãos, é o segundo ai e vem o terceiro. O terceiro, aí é a volta de Jesus Cristo. É a 7ª trombeta. Então está perto demais da volta de Jesus Cristo. Muito perto. Essas coisas vão acontecer e tem que acontecer. E para que a gente não caia nos laços e nas armadilhas de falsos profetas, falsos pregadores e do diabo, e na ilusão da nossa própria cabeça, nós precisamos de uma conversão verdadeira. Não podemos se contaminar com esse mundo. A disciplina espiritual, a oração, o jejum, o estudo da palavra de Deus. Procure ser humilde. Procure se esforçar, sacrificar. Procure colocar, se empenhar com o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar na sua vida. Tem que ser assim, não pode deixar para segundo, terceiro lugar. O reino de Deus tem que estar em primeiro. O compromisso com Deus tem que estar em primeiro. É mais do que sua mulher, seus filhos, seu pai, sua mãe. Mais do que você mesmo, mais do que as suas coisas. O reino de Deus, o compromisso com Deus, com o seu reino, sua palavra, tem que estar em primeiro. Primeiro. Depois sim, você, sua família, seus amigos, suas coisas. Os outros compromissos. Mas é assim que se começa. Tem que ter essa prioridade. Você tem que ter diante de seus olhos o dia inteiro e a noite inteira sempre o pensamento ligado em Deus. Eu sei que muitos estão nas trevas, muitos estão perdidos, muitos estão acorrentados pelo demônio. Há muita gente morta, 10 vezes morta, cego, surdo, pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que precisam ter uma experiência com Deus para poder nascer de novo, se converter verdadeiramente. Mas tem aqueles que já estão na igreja, estão sendo iludidos, enganados. O inimigo lança, ele coloca como parasita, como se fosse erva de passarinho nas árvores frutíferas. Parasitas nas boas árvores, elas se enraizam, elas estão na sujidade do passarinho. A semente, as parasitas, ervas de passarinho, que dizem, ela vai se tomando conta dos galhos da folha, ela mata a planta. A árvore frutífera, ela é morta. Parece que faz parte da árvore, mas não faz. Você começa a perceber que as folhas são diferentes e ela vai se enrolando nos galhos e nas flores e nas folhas e vai sugando a energia e destruindo. Vai apodrecendo, vai secando. Preciso cortar aquelas ervas daninhas, aqueles parasitas, para que a árvore frutífera não morra. É isso que acontece, meus irmãos. Quando você ouve e acredita em mentiras,
em ilusões, falsidades, imaginação da cabeça de gente que está profetizando coisas da própria cabeça. O que acontece? São parasitas que são semeados em você. E você gosta, e você ouve, você compartilha, se inscreve, e você vai compartilhando e vai matando você. E depois a verdade você já não aceita mais. Você não aceita mais a verdade. E começa a gostar e se iludir com a mentira, com falsas pregações. E aí o que acontece? Você vai se perder, você e sua família. Conversão verdadeira. O homem de Deus, ele não mente. O homem de Deus não é falso. O homem de Deus, ele não é adúltero. O homem de Deus, ele não se contamina com imoralidade sexual de jeito nenhum. O homem e a mulher de Deus não é avarento, ganancioso. Ele distribui, ele ajuda, ama, se sente feliz em emprestar, em ajudar as pessoas com os bens que ele tem. O homem e a mulher de Deus é humilde, é manso, é paciente, não é soberbo, orgulhoso, não trata mal os outros, não é arrogante, porque nós somos provados, nós somos experimentados quando as coisas não vão bem. Você está entendendo? Então, aí que vai aparecer. Quando houver obstáculo, dificuldade e prova, é aí que vai aparecer, vai mostrar quem você é, a sua reação, a sua expressão, diante de uma injustiça, de algo contrário que está acontecendo na sua vida. Você vai abandonar Deus? Como você vai tratar o teu inimigo? Como você vai tratar a tua família, o teu próximo, o teu vizinho, teus amigos? Como é que você vai tratar? Então, fazer a vontade de Deus é fazer o que é certo. Fazer a vontade de Deus, cumprir a lei de Deus é respeitar a Deus, a palavra de Deus, respeitar o próximo, o nome de Deus, o terreno, as coisas do próximo. Respeitar. Isso é temer a Deus. Temer a Deus não é só ter medo de Deus, que Deus vá te castigar e te lançar num lago de fogo, no inferno, não. Temer a Deus é honrar, é respeitar. Respeitar, honrar. Porque você gosta e ama de fazer o que é certo. Amém? Deus os abençoe.